Galerinha, hoje estava falando com o pessoal ali, começamos bem e vamos finalizar melhor ainda. É muito doido essa parada, né? Essa analogia do esporte, essa analogia de o mundo esportivo e o mundo dos negócios, o mundo dos negócios e o mundo esportivo. É um paradoxo doido, porque a gente sabe que muitas pessoas, mesmo não gostando de um esporte específico, entendem o contexto que o esporte pode ter de importância dentro do mundo dos negócios. E agora, eu vou trazer aqui um cara que conecta muito com o Júlio, que tem uma mentalidade muito semelhante, porque ele vai falar hoje sobre a analogia, agora, sobre a analogia que tem o mundo do esporte. É possível um empresário se tornar multiesportista, como ele, por exemplo, fazendo 7 Ironman, o que já beira uma parada insana, sobre-humana. E se eu disser para vocês que foi em apenas um ano esses 7 Ironman, é basicamente um Ironman falhando um mês e entrando o outro. Esse cara tem uma capacidade incrível de usar o esporte como uma potência, como uma catapulta para o crescimento exponencial da empresa. E mesmo fazendo 7 Ironman, ele conseguiu crescer as empresas multimilionárias em 20%. Possui múltiplos negócios, extremamente respeitado na área dele, por viver por princípios, caráter, um cara íntegro, um coração incrível. Dá vontade de pegar, abraçar e ficar com ele, de tão maravilhoso que ele é. Vou convidar vocês para ficar de pé, para receber ele com aquela energia maravilhosa, porque o bicho é energia pura, o cara é coração puro. Vem pra cá, Rafa Belmonte, meu querido, meu amigo, meu sócio maravilhoso. Vem, lindão. Bora! Obrigado. Pau tetê, meu lindo. Valeu. Vai pra lá, quebra tudo. Gente, muito bom dia, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, meu irmão Lincoln. Uma conexão incrível que eu pude ter aí já há quase um ano já que eu conheço o Lincoln. E, pô, muito legal estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho de como que foram esses últimos 2 anos, que mudaram bastante minha vida em nível de... Há 10 anos eu venho construindo a mentalidade de querer um dia poder fazer um primeiro Ironman. E nos últimos 2 eu venho treinando de maneira bastante direcionada, bastante voltada a isso, a realizar esse sonho. E aí o primeiro veio, aí abriu a porteira, não me dei opção para mim mesmo, me inscrevi em todos do ano passado, enfim, e aí eu vou contar um pouquinho dessa história. Mas acho que o mais legal aqui de dividir é poder ter a oportunidade de fazer os paralelos com a nossa vida, né? Porque para mim um Ironman era algo muito distante, para alguns de vocês possa ser algo muito distante. O que eu acho mais incrível são os aprendizados que eu tive ao longo dessa jornada e que possibilitaram com que eu pudesse ser 1% melhor a cada dia nos meus negócios, na minha família, nas minhas amizades, enfim, com quem quer, com todos os relacionamentos possíveis. Então, esses paralelos entre esses dois mundos de alta performance, no meu caso o triatlon, o Julião acabou de sair aqui, um prazerzaço poder seguir aqui o Julião, cara que me inspira bastante também no Ultraman. Pode ser que um dia também me direcione para isso. Neste momento tem feito muito sentido na minha vida em um encaixe do triatlon para a perspectiva de um ser humano melhor. E, por consequência de um ser humano melhor, um empresário também. Vamos lá. Eu acho que em 3 dias aqui estamos no nosso 3º dia de imersão. Talvez uma das palavras mais usadas por todos os palestrantes, porque não tem como a gente discutir super-humanos, alto rendimento, alta performance, se nós não honrarmos com os compromissos que a gente faz com a gente mesmo. Não tem como a gente se pegar decisões... quando a gente fala de disciplina, muitas vezes, eu não consigo treinar todo dia. Ninguém aqui está falando de treinar todo dia. A gente está falando dos pequenos acordos que nós fazemos com a gente mesmo todos os dias. Eu tenho um acordo comigo todos os dias de manhã, que é, ao acordar, fazer a minha cama. Isso é uma disciplina. São pequenas atitudes. Ninguém está falando para sair treinando, o Julião falou certo, é de 20 a 25 horas de treino por semana. Aí, se você fizer a conta, são mais de 3 horas de treino por dia. Ninguém está falando para treinar 3 horas por dia, você honrar todos os dias com 3 horas de treino. São as pequenas atitudes
que fortalecem a sua mentalidade de você não abrir brechas. Porque se um dia você não escova um dente, se um dia você não lava a sua louça antes de dormir, se um dia você não faz a sua cama depois de acordar, o que você está mandando de mensagem para você mesmo? Que tudo é possível. Eu sou flexível, então, no momento em que eu estiver numa prova cansado, está tudo bem parar. E, na verdade, eu acho que é através de pequenas atitudes, como a da disciplina, que permitem com que a mentalidade da abundância, da alta performance se permeie, né? Quando a gente fala de disciplina, a gente está falando de um monte de coisas, de organização do tempo. Hoje eu acredito que eu sou uma pessoa com hábitos infinitamente melhores do que os hábitos que eu tinha há 2 anos atrás. Quando a gente fala de disciplina, também tem um grande inimigo que todos nós temos aqui, que é desse perfeccionismo disfarçado. O que eu chamo do perfeccionismo disfarçado? Não vou conseguir fazer agora porque eu não tenho as melhores condições possíveis para fazer, eu não tenho o melhor recurso. Pô, quero fazer um triatlo, eu não tinha uma bicicleta. É possível fazer triatlo sem uma bicicleta. Eu treinei pouco mais de 6 meses sem bicicleta. Eu fui para a prova um mês antes com uma bicicleta emprestada de um sócio meu que me emprestou uma bike. E eu fui para o meu primeiro Ironman com uma bicicleta emprestada. Eu não tinha bicicleta. Eu treinava com uma bicicleta ergométrica da academia. Então, a gente não tem a necessidade da gente se limitar em relação aos recursos, esperando que o melhor chegue, que a melhor condição chegue, porque talvez ela não vai chegar no curto prazo, nem no médio, talvez nem no longo. Se a gente ficar se arrastando, a gente vai sempre ser o ótimo inimigo do bom. A gente vai estar sempre limitado a esperar o dia abençoado que vai chegar com as melhores condições do mundo, e isso não vai acontecer. Então a disciplina nos permite com que a gente também reflita sobre essa necessidade ou não do recurso para começar, né? Eu sempre vou trazer aqui, acho que o mais importante desse papo aqui é se pelo menos uma reflexão que eu deixar aqui para vocês, ajudar vocês no dia a dia de vocês se tornarem seres humanos melhores, conseguir fazer com que os seus negócios progridam, conseguir fazer com que vocês mudem o estilo de vida, para mim já está pago aqui, já está mais do que o suficiente. Vou trazer algumas reflexões. Uma delas sobre disciplina é o que você estaria disposto a começar a fazer amanhã de maneira repetida pelos próximos 30 dias. Há um mês atrás, eu e o Neto, que palestrou ontem, a gente estava conversando na casa dele e ele tem um projeto super legal, que ele sempre levava mensagens devocionais, né, às pessoas nas redes sociais dele. Eu falei assim, vamos colocar disciplina regrada de um horário? Vamos desenvolver aí, a gente deu um nome de 7:17. Se vocês não seguem o Neto no Instagram, seguem lá, Neto Bonatelli, para receber todos os dias, 7:17 da manhã, um devocional com uma palavra, um salmo, uma reflexão de vida que pode ajudar no dia de vocês. Isso é disciplina. Foi basicamente pegar algo que ele já fazia naturalmente, organicamente, genuinamente, e transformar num ritual diário que tenho certeza que ajuda muita gente. Bora? Aí. Bom, disciplina também só não já adianta muito, já é um grande passo, mas a gente também está falando bastante. Os 3 primeiros slides daqui, eles são algo que não tem como eu deixar de falar. Não existe a possibilidade de falar de alto rendimento, alta performance se eu não falo de disciplina, se eu não falo de propósito. Propósito nada mais é do que aquela boa razão que nos faz fazer o que a gente faz, aquele bom motivo, que muitas vezes ele é camuflado, a gente não tem 100% de clareza sobre ele. Só que quando a gente ganha clareza sobre ele, coisas abundantes acontecem na nossa vida, né? E o propósito que muitas vezes nos permite falar, tá tudo bem para alguma renúncia, tá tudo bem para abrir mão de algo, né? Eu tinha um grande propósito de fazer meu primeiro Ironman. Poxa, tá tudo bem abrir mão de saídas de noite com os amigos, que grande parte do propósito era encher a cara, porque eu tenho eu tenho um propósito que naquele momento eu estou percebendo que é maior do que aquilo. Tá tudo bem abrir mão de certas coisas que naquele momento não estavam me direcionando para o caminho que eu havia canalizado que me levaria para o meu sonho de realizar um Ironman. Então,
são essas coisas que no dia a dia nos permite falar tá tudo bem. E o tá tudo bem porque tem algo a mais, tem algo maior, ajuda demais no dia a dia. A reflexão daqui é qual atividade que você mais investe no seu dia. Muitas vezes o porquê, que são os nossos propósitos genuínos, eles vêm não numa resposta de bate-pronto, mas em 5 porquês sequenciados. Muito provavelmente na resposta do seu 5º porquê sobre o que você faz e onde você investe seu tempo, talvez você chegue no real propósito, no propósito mais genuíno. Acho que é um exercício legal, não vai dar para a gente fazer aqui todos juntos, mas é algo para vocês levarem para a vida de vocês. Eu tento fazer sempre. E como a gente desenhou muito bem, a gente ganhou clareza do nosso propósito, fica mais fácil priorizar. Né? No exemplo que eu dei, fica mais fácil falar, não vou beber hoje porque amanhã eu tenho um treino. Eu escolhi, foi prioridade minha não estar mais desintoxicado para conseguir fazer um treino decente no outro dia. Por mais que eu goste, por mais que aquele ambiente é super convidativo. Eu fui para eventos, viagens super convidativas para beber, poxa, fui para Réveillon de Nordeste, open bar, e eu tomei água de coco todos os dias. Muitos me chamaram de alien, mas fica fácil priorizar quando você tem um propósito claro. Fica fácil falar não, fica fácil abrir mão das coisas, como eu falei, né? E tem um exercício de priorização que eu faço na minha empresa, faço na minha vida, que pode ajudar muito de vocês. Quem aqui conhece a matriz Eisenhower? Legal. Isso daqui me ajuda demais e pode ajudar vocês. Basicamente, a matriz Eisenhower é uma matriz que ela divide em 4 quadrantes, baseados em urgente e importante. Então, tudo na nossa vida vai estar categorizado em 4 baldes. O que é urgente e importante, e por aí vai. O que é urgente e importante é fácil. A gente faz agora, a gente prioriza, a gente não deixa para depois. Óbvio. Mas no dia a dia a gente tem tanta coisa que a gente não coloca na nossa matriz Eisenhower. Né? A gente não se permite entender para saber o que a gente vai fazer agora e o que a gente faz depois. O que é urgente e importante a gente prioriza. O que é urgente e não importante, a gente delega. Então, também a arte de delegar para alguém, para um time, para alguém da família. Enfim, escolham a pessoa dando a importância sobre aquela atividade para vocês conseguirem ter conduzido bem a ação. Né? Não vai só entregar no colo e falar, toca você. Compartilha sempre o propósito, a importância de. O que não é urgente é importante, a gente agenda. E aqui tá, então, é o que vocês vão perceber, porque eu percebi isso, 50% das coisas, o que não é urgente, não é importante, a gente elimina. E elimina, não é simplesmente apaga, a gente coloca lá num balde, num backlog, a gente deixa separado, talvez a gente revisite isso em algum momento, porque talvez hoje algo que não seja urgente, não seja importante, talvez em algum momento ele passe a ser. Então a gente deixa lá para um dia a gente desempenhar depois. Bom, esses 3 pontos de priorização, disciplina e propósito, eles nos levam a uma oportunidade, a oportunidade do autoconhecimento. No meu caso, eu já vinha me permitindo me autoconhecer por várias terapias, enfim, mas, sem dúvida, acho que uma das minhas práticas que mais me levaram ao autoconhecimento foi ter entrado para o triatlo e ter ficado aí 11 horas e 34 minutos durante uma prova. Vocês viram o Julião aí, acho que o Ultraman tem 3 dias, o Ironman tem um só, mas são um só com todas as modalidades contínuas. O Julião falou, eu vou repetir, são 3.800 metros de natação, são 180 km de bicicleta e é uma maratona, são 42 km de corrida. Sabe aquela máxima de quando a gente quer conhecer alguém, a gente tem que, muitas vezes chega no limite quando a gente está brigando com a pessoa, porque realmente o inconsciente ele é revelado no extremo. Quando a gente chega no extremo, o inconsciente é revelado. Para nós também. Então, imagina 11 horas e 34 minutos de você com você mesmo se aturando. Pô, será que eu sou uma boa pessoa comigo mesmo? Porque dá tempo de você refletir sobre a sua vida inteira. Tudo passa. Você tem que estar em estado muito presente. Mas, ao mesmo tempo, você entra no flow, que todo mundo está falando aqui há 3 dias. Então, se aturar é um grande desafio quando a gente vai fazer uma prova de alta performance como um Ironman.
A gente pode se permitir, ou não, tomara que sim, que a gente gostar da nossa própria companhia. É bom estar com a gente mesmo. É bom, não tem fone de ouvido. O fone é desclassificatório. Se você se apresenta com um fone de ouvido, você está automaticamente eliminado do Ironman. Reconhecer os seus medos, suas fraquezas, suas fragilidades, suas vulnerabilidades, entender aonde que o medo aparece, quais os pensamentos que vêm quando você já está 6, 7, 8 horas seguidas fazendo um exercício, e aí você para pensar, um exercício de alta performance, de alto rendimento, que você ainda tem mais 4, 5 horas. Você pode no Ironman, não sei se o Julião falou isso ou não, no caso do Ironman você pode concluir a prova em até 19 horas. Então, tem muitos, inclusive, atletas que chegam e eu aprendi com o meu treinador um negócio super legal, que Ironman mesmo realmente são as últimas pessoas, são as pessoas, não as que chegam primeiro, são as pessoas que chegam com 19 horas de prova. Ele tem um ritual muito, muito legal, que quando ele conclui uma prova de Ironman, ele vai para casa dele, ele toma um banho, ele janta, porque você começou às 6 horas da manhã, muito provavelmente você vai chegar às 6, meia, 7 horas da noite. Tem gente que chega às 2 horas da manhã. Então, ele volta para a prova para ver os últimos colocados, para aplaudir os últimos colocados. Então, ele sempre tem o ritual de voltar e cumprir, porque imagina o que essa pessoa ela teve de oportunidade de se autoconhecer numa prova de 19 horas. A gente teve no último Ironman de Florianópolis, aqui no Brasil, a gente teve um senhor de 84 anos que concluiu a prova com 19 horas. Gente, 84 anos, a pessoa ficou 19 horas nadando, pedalando e correndo. Isso é a personificação do espírito, né, Ironman. Então é muito legal. Então é uma grande oportunidade da gente se autoconhecer, da gente se identificar, uma identificação muito grande. Então a reflexão que eu trago aqui é como você acredita que você se comportaria no extremo. Será que você se orgulharia da sua versão? Ou será que você sairia de uma situação extrema como essa questionado em relação a quem você realmente é? E caso você goste, caso essa versão sua que você passou a identificar, a ser revelada, caso exista uma identificação muito grande, caso exista um reconhecimento, eu acho que é um dos grandes exercícios que é o do amor próprio, é a gente realmente se valorizar, a gente realmente identificar as nossas fortalezas, algo que nos ajuda, e quando existe amor próprio, existe tudo, todo o resultado, ele aparece, é muito fácil o resultado da vida vir, não só numa perspectiva de negócio, mas coisas grandes, coisas incríveis acontecem na nossa vida quando a gente se permite não só se auto-reconhecer, mas também a valorizar essa versão nova que apareceu de cada um de nós, né? Então, não há limites para o crescimento para quem tem autoestima, a gente alcança nossos objetivos, a gente escolhe bem as nossas batalhas, tá tudo bem as pessoas falarem coisas sobre nós, se a gente está acreditando em quem realmente somos, tá tudo bem, não vou entrar nessa briga, tá tudo certo. A gente acaba tendo maior equilíbrio na nossa vida, nossa energia fica diferente, as pessoas começam a sentir a reverberação dessa nova energia construída. E os nossos negócios crescem. Não adianta que o Lincoln comentou, Rafa fez 7 Ironmans, teve a empresa, alguns negócios, a empresa cresceu 20%. É muito, muito legal esses títulos, mas assim, resultado a gente não controla. A gente só controla o que está para trás do resultado, que é o como a gente chegou nele. É isso que a gente controla. É o nosso esforço. Ao invés de colocar uma meta na minha empresa de faturar 3 milhões no mês, eu não consigo estar canalizado com essa meta de 3 milhões. Eu tenho que encontrar 10 oportunidades novas por dia. Isso eu controlo. 10 oportunidades novas por dia para gerar para minha empresa, isso é show. Isso eu consigo fazer. Então, eu não sei se eu vou bater 3 milhões, eu sei que eu consigo 10 por dia. Quando a gente está em um amor próprio, quando a gente muitas vezes infla o nosso ego, a gente também cai em umas enrascadas. Foram inúmeras situações no qual Deus falou assim, Rafael, pega mais leve, porque você está achando que você é o cara. Então, geralmente acontece na bicicleta, problema de quebra de corrente,
pneu fura. Nossa, mas eu estava indo tão bem, eu ia fazer meu melhor tempo na prova. Sempre é apresentado alguma coisa para você se colocar no seu lugar, entender que você tem suas limitações, e a gente fica o quê? A gente fica mais tranquilo, a gente entende que aquele ego nos ajudou a tomar algumas decisões importantes, mas naquele momento a gente tem que canalizar ele no lugar certo, a gente fica mais vigilante, a gente reconhece os esforços dos outros, porque você está lá, você treinou, você está super engajado, você está para fazer uma bike em 5 horas. E aí você olha para o lado e fala assim, nossa, que gente fraca, né? Tá pedalando fraco. Pô, você não sabe o que a outra pessoa passou. Qual o desafio que ela teve na natação. Você não tem ideia do que foi a jornada de cada um. Cada um tem a sua jornada que está lá dentro. Então, você passa a se tornar uma pessoa empática. E isso, numa perspectiva de negócios, também existe, certo? Essa humildade que muitas vezes a gente tem. Teve um palestrante de ontem super legal que comentou bastante isso sobre os auges da empresa dele e muitas vezes a reflexão de, puta, quem efetivamente eu sou? Depois, por trás de todos esses incríveis resultados que eu tive. Né? Então, o exercício da humildade, ele é um exercício muito importante e tem que estar muito presente, porque senão leva a gente para algumas enrascadas aí. Quando eu estiver muito confiante que você já alcançou tudo que eu queria, te convido a praticar um novo esporte. Depois eu fui fazer uma prova em Fortaleza, que foi um Ironman, e logo na sequência eu fui para o kitesurf. Fui aprender kitesurf. Eu dei a reflexão do kite aqui. Pô, acabei de fazer uma prova de alto rendimento, de alta performance, fui bem na prova, sol em Fortaleza, foi uma das provas mais desafiadoras que eu fiz. Muito vento. Falei, cara, vou chegar no kite e vou arrepiar. Né? Vou bater a meta. Eu perguntei para o professor, falei assim, quantas horas foi o seu aluno que conseguiu ficar em pé na prancha mais rápido? Eu comecei o kite, a fazer kite, sendo que eu nunca tinha feito kite na minha vida, fazendo essa pergunta para o professor. Quanto tempo demorou para o seu aluno mais rápido a ficar em cima da prancha? Aí ele falou lá, sei lá, 9 horas. Falei, beleza, vou fazer em 8. Tá certo que eu me esborrachei inteiro, consegui fazer, mas quase me quebrei. Então, humildade sempre um parceiraço para ajudar a gente nisso. Quando a gente tem humildade, a gente faz o exercício do autoconhecimento, faz o exercício do amor próprio, a gente acaba revelando também o quê? Os nossos valores, né? Que numa perspectiva aqui de sermos empresários, empreendedores, os nossos valores são diretamente correlacionados com os valores da companhia. Como que a gente consegue liderar uma empresa e construir uma cultura forte para os nossos negócios se os nossos valores individuais eles são fragilizados, se eles não são canalizados para o que efetivamente a gente quer construir? Uma coisa é reflexo da outra, né? Então, valores como o do coletivismo, muita gente acha que o triatlon é um esporte individual. O triatlon é zero de individual. Para conseguir fazer um Ironman, você precisa de um nutrólogo, você precisa de um nutricionista, você precisa de um assessor de triatlon, você precisa de um fisioterapeuta, você precisa de um mecânico de bicicleta. Aonde que ele está individual aqui? Se não fossem qualquer uma dessas pessoas aqui, eu não concluiria uma prova. Então, você aprende no coletivo, numa empresa, também o poder do grupo, do time construindo aquilo. Como eu falei, você se torna uma pessoa mais empática. Você exercita muito o exercício da aprendizagem constante. Toda hora você está aprendendo alguma coisa nova. E, como é um esporte também de competição, óbvio que você quer fazer melhor do que você fez no anterior. Então, a orientação a resultados. Alguma similaridade do que eu preguei aqui de valores individuais que vocês não conseguem direcionar para dentro de uma empresa? Nós somos puro reflexo da cultura da nossa empresa. Então, não adianta falar que a nossa empresa não cresce, que a nossa empresa ela gira e volta para o mesmo lugar, que a gente não é inovadora, a empresa não é inovadora, a empresa está com produtos obsoletos. Está aqui, está dentro de nós mesmos. Esses são os valores que estão permitindo com que a nossa empresa tenha esses valores que não estão direcionados para o crescimento dela. Aqui é uma prova do Rio de Janeiro, que eu vi esse menino aqui, tadinho, se ferrando todo, caindo, aí, e assim, você chega quem já nadou águas abertas,
você sai do mar muito tonto, né? Pô, já fiz 7 Ironmans. Eu sempre saio do mar, e eu nado muito bem, eu sempre saio do mar muito tonto. É muito normal. Ele tomou uma decisão muito errada aqui, que foi querer tirar a roupa de borracha enquanto ele ainda estava na água. Aí, acho que talvez o conceito tenha sido bom, né? Vou aproveitar o fluxo da água para sair mais rápido. Uma roupa que é colada, é uma roupa de borracha de neoprene colada em você. Mas ele tomou a decisão errada de sair quando ele estava muito tonto. Então não se faz isso. Aí eu tô vendo o menino lá, aí dei a mão para ele. Acabou que ele, 2 semanas depois da prova, ele me encontrou no Instagram. Ele mandou uma mensagem super legal. Ele falou assim: cara, você não me conhece, não sei nem se você vai lembrar de mim, mas você teve uma atitude comigo muito especial. Eu estava lá me ferrando para tirar minha roupa de neoprene na prova do Rio de Janeiro. Você foi a única pessoa, teve um cara que quase pulou por cima de mim, não me ajudou. E um pouco desse cara aparece aqui, mas você foi o único que me deu a mão para me ajudar a sair daquela situação. Isso foi muito especial para mim. Acho que cada vez reforça mais os valores que cada um de nós temos. E, sem dúvida, as nossas empresas se tornam empresas com culturas mais fortes com base nisso, né? Quais valores que você acredita que o esporte possa te fortalecer e te ajudar no seu negócio? Possa te fortalecer e que te ajudaria no seu negócio, né? Fica aqui uma reflexão, mais uma. Bom, foco no longo prazo. Aqui tem uma porrada de coisa para dividir, né? Numa prova de endurance como um Ironman, a gente respeita muito as tomadas de decisão do longo prazo. Você muitas vezes não tem como tomar algumas decisões achando que o curto prazo ele vai resolver. Decisões curto-prazistas, elas vão fazer com que a sua conta chegue, e uma hora ela vai chegar. O que é uma decisão curto-prazista de um Ironman? Pô, eu nado muito bem, só que se eu nadar, das 3 modalidades é a que eu vou melhor. Se eu nadar do tanto que eu consigo nadar, eu não pedalo e depois eu não vou correr. Isso é fato. Então, imagina você estar com aquela euforia, com aquela ansiedade de cumprir uma meta, cumprir uma prova, só que não pensando como que eu vou estar daqui 8 horas, né? Ou melhor, no caso de uma natação, eu comecei 6 horas da manhã. Eu fui concluir a prova depois de 11 horas. Se eu for nadar com a potência e com o que eu estou treinado para, como que eu vou estar? A pergunta que eu me faço e que eu aprendi a me fazer é: como que eu estarei daqui 10 horas? 10 horas, é muito tempo, 10 horas. Só que a pergunta que eu faço para vocês nos seus negócios é: o que vocês estão tomando de decisão hoje, curto prazista, sem olhar como que a sua empresa vai estar daqui 5 anos? É o mesmo exercício. Numa prova, é o mesmo exercício que a gente faz no nosso dia a dia. É uma decisão de hidratação. Eu tinha aqui a colinha na minha bicicleta dos horários que eu precisava tomar a caramanhola, a garrafinha e tomar suplementação. Porque imagina que numa prova de Ironman eu perdi 4 kg em 34 minutos. Tem um ser humano que fez em 9 horas e 28 minutos, foi o recorde. Então, é muito grande. Só que se torna mais convidativa um Ironman, não sei se vocês vão dizer, se a gente quebrar no caso aqui, 14 partes. Se a gente divide em 14 partes um Ironman, 8 boias de natação, 4 pernadas de bicicleta, porque é 45 km para ir, 45 para voltar, 45 para ir, 45 para voltar. Então você faz 2 pernadas de 90, 4 de 45, você conclui uma bicicleta. E 4 de 10, são 42 km de corrida. Se eu divido a corrida em 4, fica um pouco mais convidativo. Eu faço a contagem não por quilômetros, eu nem olho para o relógio. Eu olho para o número de voltas que eu estou. São 4 voltas no circuito. Ah, Rafa, mas na conta aqui são 4 de corrida, são 42, dá 40. O que acontece com os últimos 2? Deus ajuda nos últimos 2. Os últimos 2, Deus está já te carregando. Você nem conta, você só está chegando, você só está vivo. E aí você aprende que uma boa meta se estipula em uma boia por vez. Você primeiro nada uma boia para depois ir para a segunda boia. Não adianta pegar o faturamento do meu ano é de 20 milhões de reais. Se eu
chegar para uma estrutura de vendas e falar assim, a meta é de 20 milhões para começar no ano, e hoje é a base zero, hoje é 1º de janeiro, a sua base zero, eu vou criar uma euforia, uma ansiedade, todo mundo vai ter burnout. Então fica muito mais fácil virar e falar assim, seja bem-vindo, vendedor, de volta, espero que você tenha curtido muito suas férias. Você tem a sua missão de todos os dias conseguir 5 conexões com clientes, você precisa fazer uma venda por semana. Ele não precisa saber dos 20 milhões. Depois ele vai consumindo isso através de... Ele vai tendo a grandeza. Mas se a gente fatia a meta, a gente torna ela mais realista, mais possível, mais realizável do que virar e falar assim, você vai ter que fazer uma prova de 11 horas e 34 minutos. Se tivesse me apresentado isso, eu não teria feito. Né? É um pouco da ignorância abençoada. Muitas vezes, quando a gente não sabe, a gente parte para seguir. Se a gente souber, a gente desiste. Né? As suas decisões no dia a dia são apagar fogo ou também estratégicas focadas no longo prazo? Aqui uma questão super importante que eu já compartilhei com vocês, questão de timing. Né? Em alta performance, as coisas acontecem numa velocidade muito grande, então é muito fácil a gente perder o timing. O que é o perder um timing numa prova de extrema como um Ironman? É uma cãibra. Uma cãibra é uma decisão puramente de erro de timing. Porque o melhor momento para se hidratar no Ironman é quando você não tem sede. Se você tiver sede, passou, acabou. Porque você sabe que você vai ter cãibra. Você está no seu limite. Você já está 10, 11, 12 horas, 19 horas de prova. Se você tiver sede, acabou. Você sabe que alguma coisa ruim vai acontecer naquele processo. Porque você deveria ter já antevisto, já tomado água e se hidratado, ingerido sal antes, para que quando você tiver, o seu corpo já está se ajustando, ele já está ajustado àquilo. Quando ele mandar a mensagem para você de que ele precisa, passou o momento. Alguma similaridade aqui com um problema de caixa de empresa? Vocês são empreendedores aí que vocês vão em busca de crédito no banco quando descobre que a conta está zerada? Ou a gente já criou toda uma estratégia de geração de caixa ou de crédito ou de fundraising, né, que é a captação de investimento, quando a situação está mais confortável? Isso é um problema de caixa, isso é um problema de timing. Né? Então, em alta performance, a gente tem sempre que estar um passo antes. A gente sempre tem que estar um passo antes, porque se chegar a dar ruim, o ruim vai dar muito ruim. Passou o momento, a conta ela sempre vai chegar. Né? O que você está fazendo hoje para estar sempre de prontidão quando a oportunidade chegar? Gestão de pressão, né? Enfim, estar confortável no desconforto, é saber lidar com as frustrações. Compartilhei algumas delas com vocês, acho que uma das coisas que mais... Acho que empreender forja muito resiliência, né? A palavra resiliência está muito presente aqui. Assim como a gente tem, durante a prova, as questões de resiliência, como corrente quebrada, que eu compartilhei, queda do clipe da bicicleta. Imagina que eu tive que fazer alguns quilômetros, aí, mais de 30 quilômetros segurando no guidão, ao invés de segurar no clipe, porque o meu clipe quebrou. Eu tive uma situação muito desconfortável, a mais do que... já é o desconfortável extremo da prova, mas a prova de Florianópolis desse ano estava muito fria, estava muito chuva, estava muito vento. São 6 horas, mais ou menos, eu fiz uma bicicleta para 6 horas. Na primeira hora estava tão frio, que eu parei de sentir os meus dedos do pé. Eu não conseguia mais mexer os meus dedos do pé dentro da sapatilha. E é muito louco como, mais uma vez, né, exercício de autoconhecimento, amor próprio, a gente vai refletindo para conseguir lidar com aquela situação. Começou a vir para mim o pensamento durante aquela situação de que eu não conseguia mexer meus dedos do pé, que meu pé ia gangrenar. Eu entrei com essa bad vibes de achar que eu ia perder meu pé quando eu saísse da bicicleta, porque eu realmente não estava... Ele já tinha passado do formigamento, já. Eu realmente eu não estava sentindo mais os pedais. Então, qual o nível de construção de mentalidade que a gente tem que ter para ficar mais 5 horas trabalhando com a ideia de que eu não teria mais pé? Porque é sério isso. Eu realmente achei que eu não teria mais pé quando saísse da bicicleta. Porque eu estava visualizando o meu pé preto.
quando tirasse a sapatilha e colocasse o tênis para correr uma maratona, né? Então, qual o nível de mentalidade, de resiliência que a gente tem que ter para lidar com uma situação como essa? Forja muito a mentalidade da resiliência a todas essas situações. Um problema de caixa que a gente tem na nossa empresa forja a mentalidade de resiliência. Um conflito de sócio resolvido forja a nossa resiliência, né? O nosso concorrente roubando todos os nossos colaboradores forja a mentalidade de resiliência. Tudo isso é totalmente análogo aí ao mundo do triatlo, né? E isso o Lincoln ele comenta muito, né, sobre essa mentalidade da resiliência. Ele comenta muito sobre esse estado de flow. Muito disso tudo, da gente lidar com timing, lidar com pressão, isso tudo são vários pontos que o Lincoln, como mentor, aborda bastante. Um exercício aqui é para a gente parar de refletir pare para refletir sobre as grandes decisões que você já tomou sob pressão. Como que essas decisões elas foram tomadas? Elas foram mais ligadas aí à desistência ou poxa, vamos encontrar algum jeito para dar certo? Muda para mim, meu irmão, por favor. Jorgeira, muda para mim. Volta meu irmão, por favor. Dá o play aqui, por favor. Aí, então beleza. Já deu para entender. Tirando possíveis entorpecentes e álcool, o que vocês acham que tem aqui? O que vocês falariam sobre o que aconteceu aqui? Exemplo arrasta. Exato. No final do dia, dá mais um aí. O exemplo arrasta. O que aconteceu aqui é puramente uma demonstração de liderança, por mais tosca que ela seja nesse caso, né? Mas foi a autenticidade da pessoa, foi a maneira criativa dela, foi realmente ela ser quem ela é e aquilo reverbera. Como eu falei, a energia ela reverbera, as pessoas elas absorvem isso. É muito fácil ter pessoas que passaram a me acompanhar do que eu fazia dentro da empresa e começar a treinar, serem se permitindo, tendo oportunidades de treinar a corrida, começar um esporte novo. Todo mundo, como ser humano, tem muito do conceito de pertencer a uma comunidade, a um grupo, né? Então, a pessoa ela vê você se destacando em algo, ela quer participar daquilo também, ela quer pertencer àquela comunidade. E é bom saber que os valores são bons, né? Que as pessoas elas estão realmente sendo arrastadas pelo exemplo positivo, não do negativo. Nesse caso, eu tenho certeza que é do positivo. Aqui eu já não sei se é tanto do positivo assim. Quais atitudes que vocês vêm se tornando, que vocês vêm tomando, que percebe que as pessoas ao seu redor estão reproduzindo inconscientemente? No esporte, eu tenho escancaradamente a certeza de que o exemplo arrasta. E muita gente está vindo atrás. Isso é muito legal de saber. Pode mudar, por favor. Obrigado. Bom, consistência, a gente está falando bastante sobre disciplina, a gente falou sobre priorização.
Bom, a disciplina ela já traz bastante sobre isso, mas a consistência é realmente não subestimar dos juros compostos, né? Acho que é uma das coisas que eu mais aprendi na faculdade, que é o efeito realmente de escalabilidade com base no que a gente faz todos os dias de maneira repetida. Não tem como controlar o poder de consistência nos nossos negócios, na nossa vida. Não tem como você ficar ruim em algo que você treina todo dia. Talvez você não ganhe um Ironman. Eu não tenho pretensão, num primeiro momento, a ser primeiro colocado no Ironman. Eu quero ir para Kona no Havaí, é uma outra meta. Mas eu não tenho a necessidade de chegar em primeiro, eu não sou profissional, então tá tudo bem. O que eu controlo, ser melhor do que eu fui na prova anterior. Isso eu controlo. E não tem como eu treinar todos os dias e numa prova que eu tenho mais tempo para treinar e pior do que eu vou numa outra prova, numa prova anterior. Então, o poder da consistência é o poder de você encontrar resultados absurdamente incríveis fazendo de maneira constante. Uma outra coisa que eu aprendi muito no nosso dia a dia dentro das nossas empresas. A gente, como empresários, empreendedores, enfim, a gente fica tão focado na operação que a gente esquece de levantar a cabeça e olhar para frente. Né? Não existe nada pior do que você nadar muito bem, como é o meu caso, para o lugar errado. Nossa, porque assim, para pensar que, eu até coloquei isso, respiração 6-1. Você dá 6 braçadas para olhar a sétima para frente. O que acontece com a 6? Que você não está olhando para a boia. O mar já te jogou para a direita. A pessoa que está tentando te passar já te deu um chute no queixo. E aí você já ficou meio desnorteado. Você vai passar por uma boia, você já não sabe onde está a outra. Você fica nadando cachorrinho para descobrir onde que é a próxima. A gente faz isso nos nossos negócios, a gente olha para frente, a gente levanta a cabeça ou a gente fica lá, porradão, fazendo aquilo que a gente acha que é o certo o tempo inteiro sem olhar para onde a gente está indo. Porque não existe nada pior do que nadar muito bem pelo caminho errado. Nos nossos negócios não existe você tracionar tão bem uma estrutura de vendas que está vendendo um produto errado. Né? Não existe nada pior do que fazer muito bem o que não deveria estar sendo necessário ser feito. Eu aprendi muito isso na natação, enfim, no triatlon. Uma outra coisa que acaba vindo com um exemplo arrasta, e eu não tinha ideia disso, tá? Marca pessoal. Todo mundo, quando eu vou num evento de empreendedorismo, ou muitas pessoas vêm e falam assim, e aí, Ironman, porra, você trabalha? Você toda hora tá se desafiando, você performa, ou seja, performance, Ironman, triatleta, passaram a ser palavras-chave que pessoas utilizam para me definir. Isso, inconscientemente, acaba reverberando e de maneira descontrolada acaba reverberando. Só que se é uma coisa boa, se é uma coisa positiva, se é uma coisa que está te agregando, porra, continua. Eu nunca achei que marcas, nunca foi, juro por Deus que é o objetivo meu, ter marcas patrocinando. E tem marcas patrocinando um empresário que, cara, chega em 400 na colocação. Eu não sou dos melhores triatletas. Eu faço para mim, eu faço para romper meus limites, eu faço para me conhecer, por tudo que eu estou falando para vocês. Eu não faço para competir. Então, por que raios um EMS, farmacêutica EMS, a Novo Pré-Drink e a Sunrise patrocinam uma pessoa que ela não vai ter um destaque absurdo dentro dos primeiros colocados? É marca pessoal. A marca pessoal, ela acabou sendo uma grande consequência de todo esse movimento, né? Quais empresas, clientes possíveis do meu negócio não gostariam de se relacionar com as palavras disciplina, auto-performance, superação, resiliência? Porra, várias. Quando eu tenho um cliente, um potencial cliente que ainda não se tornou, e ele consome o que eu faço, e o meu concorrente faz a mesma coisa, pô, eu tenho algo a mais, eu tenho algo de diferente. Isso passou a ser uma marca pessoal minha, que reverbera para a companhia, e a empresa está se beneficiando disso. Né? Então, todos os dias eu percebo que essas palavras-chave elas retroalimentam todos os meus negócios, por mais que não seja algo controlado. E eu acho que nesses 3 dias, de tudo que eu ouvi dos palestrantes daqui,
E eu acho que decisão é o principal elemento do que todo mundo falou. O Lincoln ficou aqui horas em cima do palco, compartilhando muito a questão de mentalidade, compartilhando muito a questão de flow, compartilhando muito a importância de tomarmos decisões. E o que eu não consigo não compartilhar com vocês é que a vida que a gente sonha está nas decisões que a gente ainda não tomou. Seja tornar o Lincoln um mentor, seja da gente dar um passo e amanhã fazer um treino diferente, seja de a gente se inscrever numa prova, não estou falando de triatlon, fazendo um desafio esportivo que tire vocês da zona do conforto. O triatlo é só uma mera coincidência nesse processo, mas tudo está sendo absorvido através da decisão tomada. Foi uma decisão há 10 anos que eu falei para mim, falei assim, eu vou fazer um Ironman. Há 2 anos e meio eu treino para. E há poucos meses eu conquistei, né? Então, tudo o que a gente quer está com base e o que a gente quer viver estão nas decisões que a gente ainda não tomou, né? Gente, eu queria muito agradecer vocês aqui, porque tem muitos empreendedores aqui. Acho que quando eu falo em Ironman, quando eu falo em triatlon, o Julião falou muito sobre Ultraman, são coisas que podem parecer muito absurdas, muito longe. Só que, quantos aqui são empreendedores empresários? Por favor, levanta a mão. Eu vou pedir com carinho que vocês se levantem. Eu queria uma salva de palmas para todos nós, empreendedores, porque o que a gente faz no final do dia é isso. Todo dia a gente está se desafiando, todo dia a gente está construindo um cenário novo. A gente está com o maior projeto social e econômico desse país, que é gerar emprego. Então, somos todos Ironman, porque empreender é fazer um Ironman todos os dias. Gente, obrigado, viu? Tá colocando paletó. E aí, meu irmão? Bom demais. Galerinha, acho que é doido, né? E a gente, quando eu olho pra ele, eu olho pro Samuel Bortolin, eu penso, mano, como eu tô fazendo pouco, que cacete. Dá raiva de ser amigo de pessoas como o Rafa, às vezes é uma sensação de amor e ódio, porque às vezes a gente quer se inspirar, às vezes a gente quer matar. Por que o filho da puta escancara que o cara faz pouca coisa, velho? Não é isso? Meus amores, uma salva de palmas para esse gigante, não só dos negócios, mas como ser humano em coração. Obrigado, irmão. Que honra ter você junto com a gente. Obrigado. Sem palavras. Obrigado, meu queridão. Pessoal,